Paz do Senhor, igreja. Bom estarmos juntos, reunidos na presença do Senhor, para mais uma vez o adorá-lo, na beleza da sua santidade, ouvir a sua voz, estarmos em comunhão na sua presença. Isso é graça, bondade e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos para a palavra do Senhor? É o que mais interessa, Então vamos direto à palavra e que o Senhor nos ajude aqui nessa noite, que fale através da vida do irmão Paulo, um simples servo do Senhor, pequeno, mas estamos aqui nas mãos do Deus grande, e que Ele faça a sua vontade sobre as nossas vidas aqui. Fale conosco, fale comigo, porque esse tema que vamos conversar um pouquinho aqui, irmãos, fala primeiramente comigo. A gente tem sempre algumas passagens bíblicas que mexem mais com a gente, que saltam aos olhos quando a gente lê, e tem alguns textos que eu leio e me identifico nas minhas fraquezas, e Deus fala comigo assim terrivelmente, grandemente, e volta e meia eu volto a meditar, eu volto a pensar, eu volto a estudar, e Deus fala de forma diferente, e isso é muito bom, irmãos. Eu amo quando Deus nos dá a condição de meditar na sua palavra, de aprender e de refletir. E o que mais eu gosto é de extrair, as lições, aplicar na nossa vida, tirar o sumo, Lembra quando a mãe faz aquele suco, coa, aperta naquele pano de prato do tempo antigo, e tirava o sumo para a gente tomar? Isso é o que nos fortalece, isso é o que nos mantém vivos na presença do Senhor, é a sua palavra. Vamos ler João capítulo 21, texto fantástico, irmãos. O Evangelho de São João, capítulo 21, vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 19. Evangelho de São João, capítulo 21, do 1 ao 19. Então vamos lá falar da vida dos outros aqui nessa noite, Falar da vida de Pedro. Nos diz assim a palavra do Senhor. O título fala Jesus e a pesca maravilhosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava ali na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhinhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram num barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar.
Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de Jonas, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Lindo esse texto. Eu refletindo sobre a vida de Pedro. Eu ia deixar para o final, mas eu já vou deixar lançado aqui para a nossa reflexão. Hoje, aqui nessa noite, todos nós representamos Pedro. Pedro é o nosso modelo de seres humanos. Interessante que Pedro é convidado por Jesus para seguir enquanto pescava, com seu irmão André. No Evangelho de São Mateus, capítulo 4, a gente vai ver isso. Eles estavam pescando, Jesus passa, fala, vem e segue-me. Segue-me que eu vou fazer vocês pescadores de homem. Eles, na mesma hora, abandonam a rede, abandonam a vida de pesca, a sua profissão, e seguem Jesus. E o interessante, nós colocamos o tema, acho que não dá para ver, que Jesus é mais ou menos assim: mesmo antes de nos conhecer, Jesus já sabe dos nossos defeitos. Mesmo antes de nos chamar, mesmo antes de convidar você para a obra dele, para assumir uma posição, para assumir um posto, para assumir qualquer que seja o trabalho na obra do Senhor, ele já sabe dos meus defeitos. Ele já sabe que eu vou falhar um dia. Ele já sabe que eu vou fraquejar. Ele já sabe que um dia eu vou cair. Mas ele não está olhando para isso. Ele está olhando para a nossa força de vontade, para o nosso coração. Ele está olhando para o nosso amor para Ele, porque Jesus sabe, Ele conta já com as nossas fraquezas, com as nossas falhas. Ele nos conhece desde a eternidade, Ele sabe o dia, a hora, quando nós vamos falhar. Então não fique olhando para as suas limitações e para as suas dificuldades pessoais, não, porque antes de tudo isso, Ele já sabia. Ele te escolheu. E foi Ele que te chamou. E aí Jesus, de cara, ele já olha para Pedro. Aqui em João, nós vamos ver no capítulo 1, depois você vê lá, que quando ele fala com Pedro, a primeira coisa que ele faz é trocar o nome de Pedro. Ele já coloca o nome de Pedro de Cefas, pedra, não é isso, professor? Ele já muda o nome do cara.
Isso dá indício de que ele já sabe. O pastor falou aqui sobre nome no domingo passado, né? Sobre essa questão do significado. Primeira coisa que Jesus faz na vida desse homem, de Simão, é mudar o nome dele, mudar a história dele, mudar a perspectiva de vida de um pescador. E Jesus já troca o nome de Pedro, porque Jesus já sabia quem ele era e quem Jesus iria fazer Pedro se tornar. Pedro é convidado por Jesus para seguir enquanto pescava com seu irmão no mar da Galileia. Ele era natural de Betsaida, né, próximo a Cafarnaum. Pedro, irmãos, um simples pecador, um típico homem do campo, simples, mas era um cara direto, impulsivo, excêntrico. Pedro, eu até estava comentando em casa hoje, era 880 com ele, ou era tudo ou era nada. Bicho era doidão. O que ele tinha para fazer, ele ia para cima e arrebentava mesmo. Nem que ele quebrasse a cara, né? A gente vai ver aqui, deu várias mancadas, mas estava com uma vontade tremenda de seguir e servir o Mestre. E aí Jesus foi lapidando ele, foi amadurecendo Pedro, foi ensinando, foi investindo na vida daquele simples pescador, foi trabalhando, foi cuidando, foi ensinando, caminhando junto com Pedro, de vez em quando dando umas pancadas também Pedro, para Pedro tomar o rumo, para Pedro acordar para a vida, para chegar onde Jesus queria. E Jesus foi trabalhando no coração de Pedro. Pedro era um homem emotivo, sanguíneo, que nós falamos aqui, pressão, cheio de força e autoconfiante. Pedro também tinha uma aptidão natural para a liderança. Muitas vezes nós vamos ver Pedro sendo o porta-voz dos discípulos. Era um cara que se atirava, era um cara que saía na frente, era o cara que levava a turma com ele, isso naturalmente. Vocês estão vendo como Jesus não errou quando ele te chamou? Não errou, Jesus não falha. Quando ele nos chama, ele sabe bem quem nós somos, as nossas capacidades e o nosso potencial. E aí, Pedro também era um cara comunicativo, personalidade forte, caloroso e impetuoso. Pedro foi um discípulo que teve uma grande participação, uma participação bem ativa no ministério de Jesus. Jesus chama ele no meio da tempestade, lembra da passagem? Todo mundo se assombra, e aí uns falam, não, fantasma, e aquele desespero, a tempestade. Pedrão se levanta e se atira. Fala, vou ver se é um fantasma, né? Se não é. Senhor, se for tu mesmo, manda que eu vá te encontrar com o Senhor aí por cima das águas. E Pedro, mesmo cabeça dura, mesmo afundando, foi o único cara depois de Jesus que andou sobre o mar. O único que andou sobre as águas. Pedrão. Mateus capítulo 14, 28, a gente vai ver isso aí. Pedro também estava no momento da transfiguração, um momento importantíssimo. Pedro, Tiago e João. Pedro estava lá, assistiu à transfiguração. São Mateus capítulo 17, do versículo 1 até o 8. Olha só a audácia de Pedro. Quando Jesus estava conversando num bate-papo com seus discípulos, Jesus declara que chegaria o momento que ele seria morto, crucificado. Pedro repreende o mestre. Não, Jesus, para com isso. Vê como que ele era.
impetuoso, não, ninguém vai matar o meu Jesus, não. E aí, nessa mesma passagem, né, a gente vai ver quando Jesus está falando, Jesus fala, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir comigo. Pedro, não, aonde o Senhor for, estamos juntos, não é assim que se fala? Estamos juntos, é nós na fita, Senhor. Estou pronto até para morrer, se for o caso. Autoconfiança. Se for para morrer, estou junto. Sou o primeiro, Jesus. Aí aqui começa a gente ver as dificuldades de Pedro. E Jesus alerta ele. O diabo pede para bagunçar com Pedro. Quando Jesus faz uma pesquisa e pergunta para os discípulos, vem cá, o que o povo está comentando aí que eu sou? Ah, uns dizem que tu és profeta, outros dizem, e vocês, o que dizem quem eu sou? Pedro primeiro, levanta a mão, eu sei. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus fala, bem disseste, não foi você que falou, mas foi o Pai que te revelou. Então Pedro era um cara que não tinha medo, que não ficava hesitando. Sabe, na sala de aula, quando o professor faz a pergunta, tem sempre aquele, levanta a mão, responde errado, mas responde. Pedro dava a cara a tapa, se expunha, ia para cima, mesmo que apanhasse, ele tinha vontade, ele tinha força, ele encarava. Se recusou que Jesus lhe lavasse os pés. Quando Jesus vai lavar os pés dele, ele, não, Senhor, meus pés não, eu, o Senhor, o mestre, lavar os meus pés, não sou digno. Aí Jesus fala para ele, quando Jesus explica o significado, aí ele é 880, né? Então me dá logo um banho logo. Quando Jesus fala do significado, ele fala, não, então eu quero tomar logo um chuá, me lava dos pés à cabeça. Então ele era extremista, né? Os extremos, ou sim ou não, mas sempre com franqueza. Pedro não tinha reservas diante de Deus. Pedro não ficava, né, meio na miguelagem, escondido atrás das colunas, e não, ele aparecia. Era muito... Me fugiu agora a memória. Ele era voluntariado, se jogava mesmo. Quando foram prender Jesus, ele saca da espada e mete na cabeça. Ele cortou a orelha, mas eu acho que não era só a orelha que ele queria acertar não, né? Eu acho que era para pegar no pescoço mesmo, para arrancar fora a cabeça. Acho que o cara era rápido, desviou, pegou só na orelha. Mas a gente percebe o amor para defender o mestre. Meteu a espada, Jesus vai lá e conserta a orelha do cara. E de novo corrige ele. Pedro, para com esse negócio aí. Quem ferir com espada vai ser ferido também, Jesus. E todas as oportunidades que Pedro dava as cabeçadas, Jesus aproveitava para ensinar. Todos os erros de Pedro, Jesus estava para instruir. Jesus nunca falou para ele, para que eu fui escolher esse cara? Só me dá trabalho. Não, Jesus pegava e quando tinha oportunidade, cada erro, Jesus pegava Pedro e falava, é assim que eu quero que você seja, é assim que eu quero que você faça. E aí a gente chega no texto que nós lemos aqui, Pedro, muitas coisas para falar de Pedro, não dá para ser exaustivo, é só para a gente ter um panorama da vida desse grande homem de Deus. Nós acabamos de ler aqui que, vejam só que coisa fantástica, Pedro, esse homem para frente, cheio de vontade, franco, sincero, espontâneo,
Quando ele fala, Senhor, eu estou pronto para morrer, ele não falou brincando. Ele falou sério. Só que ele não tinha dimensão de onde iria chegar a trajetória de Jesus. E aí prendem Jesus. A coisa começa a esquentar. E aí levam Jesus preso, e aí quando Pedro vê que a coisa vai ficar feia, e aí Jesus, lembra que Jesus já tinha falado lá? Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Eu acho que Pedro até duvidou de Jesus. Tanta certeza que ele tinha de si. Na decisão do seu coração, e a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. No seu coração ele tinha total certeza de que ele estava pronto para o que desse e viesse. E prenderam o mestre, e aí alguém aponta para Pedro no meio daquela situação sombria, caótica. E alguém, uma empregada, não me falha a memória agora, eu li ontem, mas a memória falha muito. E aí uma mulher, parece-me que é a primeira que fala, olha, esse cara aí andava com Jesus. E ali ele pesou a sua vida na hora, ele falou, se eu falar que eu estava com ele, eu vou ser preso também, eu vou apanhar também. E aí Pedro, não, você está enganada. E aí outra pessoa, daí a pouco, fala, você era discípulo de Jesus, você andava com ele. Eu, não. Nunca vi esse cara aí. Viu, o homem que há pouco instante andava com Jesus, fazia tudo por Jesus, estava na frente, era o primeiro que chegava na igreja, abria a porta, era o cara que Jesus podia contar com ele. Mas na hora que a coisa apertou, e aí pela 3ª vez, alguém fala, esse aí é Galileu, ele andava com aquele que está preso lá. E aí pela 3ª vez Pedro fala, não conheço Jesus. Interessante que quando ele fala pela 3ª vez, ele vê o mestre passando e olhando para ele. E aí ele chora amargamente. Aí ele se lembra do que Jesus falou para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí ele vê aquele que profetizou passar, ele olha diante do seu mestre sendo levado para julgamento. E aí ele lembra de tudo que ele disse. E aí ele chora amargamente. Jesus é crucificado. E aqui o primeiro versículo que a gente leu aqui, 21, versículo 1 fala, depois disso o quê? Depois que Jesus ressuscitou, apareceu aqui, a gente vai ver, para Maria Madalena, ressurgiu, apareceu para Maria Madalena, depois apareceu aos discípulos, Jesus aparece a Tomé, e aí, depois disso, aparece para eles na praia. E aí vejam só, eles estão pescando. E quando Pedro fala aqui, no começo que a gente lê, Pedro fala, eu vou pescar. Esse vou pescar simplesmente não é igual o irmão Marcelo, que pega lá a sua vara e domingão ele vai pescar. Parece-me que quando Pedro fala, eu vou pescar, Pedro está falando o quê? Vou voltar a minha vida de antes. É isso, professor? Jesus morreu, tudo que ele nos prometeu acabou-se, morreu junto com Jesus, o mestre me chamou para seguir ele, que era para ser pescador de homem, tinha um projeto para a gente, mas mataram Jesus, vou voltar para a profissão antiga, vou pescar peixe novamente. E aí eles vão. Só que já estava tudo programado. Mal sabia Pedrão que Jesus já estava esperando ele. Foi lá, bateram rede a noite inteira e não pegaram nada. Já pensou
cara pescador profissional, conhecia a temperatura da água, aonde tinha o peixe, aonde não tinha, o horário, todos os esquemas, igual o Marcelo, sabia de tudo. Os caras profissa, não pegaram nem o peixe. Jesus deu ordem, sai tudo daí, não vão pegar nenhum. E aí, amanhecendo o dia, Jesus chega e aparece para eles. E aí, vejam só, Jesus chega na praia e pergunta se tem comida, eles falam que não pegaram nada, Jesus dá ordem, lança do lado direito, eles lançaram, trouxeram a rede cheia de peixe, foram para a praia, Pedro doidão, porque tinha tirado, né, o jaleco, a roupa de cima, achou que estava exposto demais, ficou com vergonha de Jesus, profit para dentro da água, se escondendo de Jesus, e foi nadando até a praia. E aí, quando eles chegam na praia, na areia, nós vemos que já tinha a fogueira pronta. Jesus já tinha preparado o café da manhã. Já tinha pão e peixe, é isso? Assado. A ceia já estava pronta. Pão e peixe. Provavelmente, quando Jesus pega ou chama eles, venham comer, e pega o pão, o jeito de partir o pão, eles já sabiam que era o Jesus, mas não tiveram coragem de perguntar, né? Com vergonha. Mas se eu perguntar se ele é Jesus, eu vou tomar aqui uma pancada. Jesus vai falar, vocês não estão me reconhecendo não, andaram tanto tempo comigo, não estão me conhecendo. De repente eles pensaram isso, ficaram todo mundo quietinho. E aí Jesus alimenta eles. Depois de comerem, aí Jesus entra no particular com Pedro. Parece que eu vejo, depois que eles comem, Jesus pega Pedro, coloca a mão no ombro e fala, Pedro, vamos conversar um pouquinho, vamos dar uma volta, vamos caminhar pela areia da praia. E aí, irmãos, Jesus faz 3 perguntas para Pedro. 3 vezes Pedro negou Jesus, e Jesus pergunta para ele 3 vezes. Interessante que, se fosse o pastor André, e na hora que o pastor mais precisasse do irmão Paulo, estão invadindo a igreja e tal, o irmão Paulo desaparecesse, fosse o primeiro a correr, ou qualquer outra situação. E aí, depois o pastor me encontrasse, de repente o senhor ia me esculachar. Ou se fosse eu que fosse o pastor, ou se fosse eu que fosse Jesus. Eu iria olhar para a cara de Pedro e falar, que papelão, hein, Pedro? Me deixou na mão, hein, Pedro? Contou tanta história, tanta vantagem, disse que era o machão, que estava pronto, que ia para cima, e fugiu, me deixou sozinho, me deixou apanhando sozinho, deixou cuspirem na minha cara, deixou baterem na minha cara, deixou zombarem de mim, e não me defendeu. Investi 3 anos da minha vida em você, Pedro, e você me abandonou. Passei 3 anos da minha vida, Pedro, te ensinando e você não aprendeu nada. Talvez se fosse eu, ficaria com raiva até de Pedro. E a partir daquele momento eu nem ia querer mais falar, você não serve mais para ser meu discípulo, não. Na hora que eu mais precisei, você sumiu. Para que eu vou querer você agora, Pedro? Mas Jesus surpreende. Não é assim que Ele faz com a gente? Quantas vezes a gente decepciona Jesus? Quantas vezes nós prometemos tantas coisas para o Senhor?
E quando chega a hora H, não fazemos nada daquilo que prometemos. Estou falando primeiro para mim, irmãos. Eu sou assim. Vou fazer, vou acontecer, e projetos e tantas coisas. E aí, às vezes eu paro, mas hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não dá, e não dá, e não dá. E o tempo vai passando e Jesus fica para trás. Mas aí Jesus prepara o cafezinho da manhã, coloca o peixinho, o pão, enche a barriguinha de Pedro e fala, vamos trocar uma ideia, Pedro. E aí Jesus pergunta para ele, eu imagino Pedro diante de Jesus com uma vergonha terrível. Já pensou? A vergonha. Com uma vergonha terrível diante de Jesus, e Jesus com aquele olhar meigo, penetrante, olha bem dentro do olho de Pedro. Jesus olha bem dentro do olho de Pedro e fala, Pedro, você me ama? E aí imagino aquele turbilhão de pensamentos na cabeça de Pedro. E aí Pedro fala, eu te amo, Jesus. Tem alguns aqui que falam sobre os trocadilhos, né, professor? Do grego, apesar dessa conversa provavelmente ser em aramaico, mas foi escrito em grego, né? E aí coloca o amor ágape, o amor fileu e tal, mas o que mais importa para a gente aqui é a pergunta que Jesus faz para Pedro. Eu imagino que Jesus fita os olhos dentro da alma de Pedro e pergunta, Pedro, você me ama? Pedro responde, Senhor, tu sabes, já mudou. Lá ele falou com toda certeza. Aqui ele já coloca a responsabilidade no mestre. Tu sabes, Senhor. E aí Jesus fala, vem trabalhar para mim, apacenta os meus cordeirinhos. E aí Jesus pergunta para ele de novo, como se estivesse perguntando, tem certeza, Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E pela terceira vez ele pergunta de novo, 3 vezes, tete a tete, olho no olho. Pedro, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. E aí Jesus responde, cuide das minhas ovelhas. E aqui, irmãos, é uma reflexão incrível. Quando Pedro responde para Jesus, Pedro fala, Senhor, tu sabes o nível do meu amor por ti. Tu sabes o tamanho do meu amor por ti. Está mais que provável que o meu amor comparado ao teu amor por mim está lá embaixo. Não é nada. Não serve para nada. E aí Jesus responde assim, Pedro, eu sei que o teu amor é pequeno. Eu sei que você é cheio de falhas como falhou comigo. Mas eu não quero saber de nada disso. Eu não estou perguntando se o teu amor é pequeno, se o teu amor é falho, se você é fraco, se você é cheio de fragilidade, se você é cheio de medos, de temores, de fantasmas, se você vai errar de novo, se você vai acertar. Eu só quero saber uma coisa de você, Pedro. Responde para mim, você me ama? Só isso que Jesus quer de nós aqui nessa noite. Que você o ame do jeito que você é. Do jeito que você pode, da sua melhor forma, com o seu coração, com a sua alma, com o seu desejo. Deus está aqui com um aferidor medindo o tamanho do meu amor, ou do seu amor, ou do nosso amor. Deus quer apenas a nossa disposição, da forma que nós podemos, da melhor forma que nós possamos ser úteis na sua obra, no seu reino. É só isso, para Ele basta, basta. É só isso que Jesus quer ouvir de mim e de você aqui nessa noite.
é se você o ama. Não o tamanho do seu amor, não a performance do meu amor. Não se é o amor ágape comparado ao amor de Deus pela igreja. Não, 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 não. Ele só quer saber se você o ama. É o suficiente. Já tem uma vaga para você. Já está admitido. Já faz parte da obra do Senhor, da igreja do Senhor. Somente isso. O homem simples. Jesus não está interessado em título, em bacharel, em doutorado, em pós, em PhD. Muita gente pelo mundo afora está discursando palavras lindas, movimentos lindos, marchas e tantas coisas que se faz em nome de Jesus. Mas Jesus não quer saber nada disso, de intelectualidade. Já foi provado aqui na vida de Pedro que o homem é insuficiente desde sempre para atender o propósito chamado do Senhor. Se dependesse das nossas forças, se dependesse das nossas habilidades, se dependesse das nossas sabedorias, se dependesse dos nossos diplomas, estaríamos falidos. O que Deus quer é um coração pronto. Fale para Ele aí nessa noite: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Quando você fala isso, Jesus já sabe muito tempo atrás. Foi Ele que te fez, foi Ele que te formou. E aí, meus irmãos, Jesus chama Pedro para apacentar as suas ovelhas. E aí Jesus já dá a dica aqui, ó. Pedro, o mesmo caminho que eu segui, você vai seguir. Você recusou, correu lá da morte com medo, mas você vai passar pelo mesmo caminho que eu passei. E aí, encerrando, no livro de Atos dos Apóstolos, no comecinho, nós vamos ver um outro Pedro aqui. A gente vê o resultado de todo o investimento de Jesus na vida desse homem. Jesus não dá ponto sem nó. Jesus não investe em ninguém em vão. Jesus não erra, Jesus não falha, irmão. Às vezes você fica falando, dando desculpinha, eu não sei fazer, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não estudei, eu nunca fiz. Se Jesus te chamou é porque Ele vai fazer você perfeito conforme a vontade dEle e para aquilo que Ele te chamou. A palavra é dEle, a igreja é dEle, o poder é dEle, a tua vida é dEle, a sabedoria é dEle, a graça é dEle, tudo é dEle. Se Ele te chamou, não é você, é com Ele, é Ele que se responsabiliza. Então para de ficar arrumando pretexto, dando desculpa, se diminuindo, se menosprezando, não. É o mestre que te chamou, então mete a cara, vai para cima que já deu certo. É com Ele, não é com você, não é comigo, é com Ele. Atos dos Apóstolos, depois de Pedro ser cheio do poder do Espírito Santo. E Jesus ainda continua enchendo o crente com o poder do seu Espírito Santo. Jesus continua batizando, Jesus continua dando línguas, dom de revelação, dom de cura, todos os dons Jesus tem à disposição e estoque cheio para dar para a sua igreja. É somente buscarmos, é somente colocarmos os joelhos no chão que Jesus tem para dar. E aí aqui a gente vê Pedro, depois de ser cheio, revestido do Espírito Santo, o povo começa a zombar e falar, esses caras aí tão loucos, falando, tão bêbado. Pedro se levanta, um homem destemido, cheio do poder. Aqui uma outra pessoa, alguém que já entendeu o chamado de Deus, se coloca de pé e começa a pregar. Com autoridade, destemido, sem medo. Agora Pedro tinha certeza do chamado e do negócio que Deus tinha para a sua vida. Uma pregação só, quantas pessoas?
quase 3.000, quase 5.000 pessoas na vida desse homem que fracassou há pouco tempo, mas o fracasso faz parte do aprendizado. O fracasso e as falhas faz parte do crescimento. As provações, os apertos, as dificuldades faz parte do treinamento do Mestre para as nossas vidas. E aí, a Bíblia não fala, mas segundo a tradição, e aqui a gente vê também um Pedro maduro, né? Aquele imaturo é transformado num homem destemido, sem medo de morrer, maduro, vocacionado, com certeza da sua chamada. E segundo a tradição, a gente vai ver aquele Pedro que fugiu, aquele Pedro que teve medo de morrer, aquele Pedro que se escondeu atrás da coluna para que não o achassem, tremendo de medo. Mais para frente, mais ou menos no ano de 67, no reinado de Nero, o loucão Nero, a gente vê Pedro e alguns pais da igreja, né, como, eu esqueci o nome, eu tinha anotado o nome de 3 que nos seus escritos constam lá, que Pedro foi levado à morte, crucificado. Quando chega o momento dele ser crucificado, ele lembra que o seu Jesus, que o seu mestre também foi crucificado. E aí ele olha para aquela cruz, antes da sua hora de morrer. Ele lembra de tudo que o mestre lhe ensinou. Ele fala, não, eu não sou digno de ser comparado igual ao meu mestre. Ser crucificado de pé, não, me coloca de ponta cabeça. Pedro foi crucificado, de cabeça para baixo, e encerrou a carreira dele aqui na terra e iniciou lá no céu. A gente vai ler lá em Apocalipse que tem coluna, não é assim? Com o nome de Pedro dos Apóstolos, lá na eternidade. Que nós possamos aprender com Pedro. Que nos momentos de nossas fraquezas, nos momentos das dúvidas, nos momentos dos medos, a gente possa se lembrar de Pedro, um homem falho, mas de um homem falho Deus fez um gigante e pode fazer assim na minha vida e na sua, se assim crermos e se o amarmos de todo o nosso coração. Amém.